Olá, terça-feira, 9 de março de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Maranhão é um dos estados com a maior taxa de mortes ocasionadas pela Covid no início desta semana e o governador Flávio Dino atualizou as informações a respeito da pandemia no estado. Medidas adotadas no transporte público para frear a elevação do número de casos da Covid e a fiscalização no comércio para verificar o cumprimento das medidas de prevenção da doença. Há suspensão de missas presenciais em Imperatriz e hoje tem inauguração do hospital de campanha na cidade. E nos bastidores da política, a repercussão da anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro do STF, Edson Fachin. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois aí, aqui você já sabe, você fica muito bem informado a partir das 7 horas da manhã, na verdade desde as 6 horas da manhã com meu amigo Silvão Alves no Bandeira 2 e logo depois, a partir das 7 horas, tem Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Seguimos até quase 8 horas da manhã levando muita informação para você, falando ainda, atualizando a situação da pandemia no estado do Maranhão, uma situação muito preocupante, mas que a gente, claro, tem que ter esperança que vamos vencer e vamos vencer sim de fato, tá ok? A gente segue até quase 8 horas da manhã, tem a participação daqui a pouco de Silvão Alves, John Coutrinho comentando os bastidores da política, claro, uma repercussão muito grande no cenário político nacional, aí da anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro do STF, Edson Fachin. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa decisão aqui no Bom Dia Maranhão, nos bastidores da política, claro, outras informações também na área da política, tem daqui a pouco esporte, com o prosseguimento aí de mais uma rodada do Campeonato Maranhense, a participação dos nossos correspondentes no interior do estado, Imperatriz, Caxias, as principais informações de todo o estado do Maranhão, você já sabe, aqui no Bom Dia Maranhão, a partir das 7 horas da manhã. Tá ok? Também tem muita prestação de serviço, como a gente já começa esta edição de terça-feira do Bom Dia Maranhão, acompanhando como é que amanheceu o trânsito na manhã desta terça-feira, em pontos importantes aqui da capital São Luís. A gente começa com a Avenida Daniel de Latouche, que é um dos principais corredores aqui da capital maranhense. Aquela câmera localizada ali na altura do bairro do Maranhão Novo, seguindo para o bairro do Ipaz, próximo ali ao elevado da Coama, um ponto de grande movimentação e, como eu falei, a Avenida Daniel de Latouche, que é um dos principais corredores aqui da capital São Luís, mas que amanhã de terça-feira amanheceu bem tranquilo. A gente lembra que ainda é muito importante que as pessoas só saiam de casa, principalmente neste momento, 7 horas e 2 minutos, como a gente está acompanhando ali no horário, só saiam de casa em extrema necessidade, né? A gente pede que as pessoas evitem sair de casa, evitem aglomeração, distanciamento social. A situação da pandemia ainda é muito delicada e o trânsito amanhece bem tranquilo neste momento, neste ponto da Avenida Daniel de Latouche. A gente segue para outro ponto agora, outra avenida importante aqui, essa que a gente mostra imagens agora ao vivo é a Daniel de Latouche. Agora a gente vai para a Avenida dos Franceses. Outro importante corredor aqui da capital São Luís, amanheceu bem mais movimentado, asfalto molhado, choveu muito durante toda a madrugada, daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo para esta terça-feira, mas choveu muito durante toda a madrugada em boa parte da ilha e o asfalto permanece molhado, tranquilidade aí, vamos dirigir com cuidado, com muita tranquilidade para você que vai pegar o trânsito daqui a pouco. Trânsito mais movimentado do que na Daniel de Latouche, aí na Avenida dos Franceses. A gente mostra outro ponto agora aqui de São Luís, já mostramos duas avenidas importantes. Agora a gente mostra outro ponto aqui da capital São Luís, que é justamente a Avenida Guajajaras. Outro importante corredor aqui da capital maranhense, a Avenida Guajajaras. Trânsito bem tranquilo também neste momento, que é justamente com o cruzamento ali, no cruzamento com outra importante avenida de São Luís, que é a Lourenço Vieira da Silva. Cruzamento entre a Guajajaras e Lourenço Vieira da Silva, trânsito bem tranquilo também na manhã desta terça-feira neste ponto. Vamos seguindo agora para o último ponto dessa prestação de serviço, essa parceria importante que a gente tem com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a partir aí da Central de Operações. Acho que a gente teve um probleminha, né, na transmissão. Aí, mas você pôde acompanhar, você que nos acompanha aqui no Bom Dia Maranhão, 3 pontos importantes aqui da capital São Luís, que é essa prestação de serviço super importante que a gente faz para você que daqui a pouco está aqui conosco no Bom Dia Maranhão, mas daqui a pouco vai sair de casa para resolver aí as demandas do dia, não é isso? Muita tranquilidade, paciência do trânsito também. 7 horas e 4 minutos, agora a gente acompanha imagens da segunda maior cidade do estado, também do trânsito lá na cidade de Imperatriz. Vamos acompanhar imagens ao vivo da Avenida Bernardo Saião, em frente à unidade do SAMU. Também muito movimentada essa avenida lá na cidade de Imperatriz. A gente lembra que daqui a pouco a gente vai trazer os destaques de lá, informações ao vivo lá na cidade de Imperatriz, que também vive uma situação muito delicada em relação à pandemia.
Grande abraço a todos aí, Imperatriz, e que respeitem ainda as recomendações sanitárias, que é de fundamental importância. As pessoas praticando a atividade física, lembrando que é importante aí fundamentar o uso de máscara e também a movimentação já bem intensa, né? Bem grande nas primeiras horas da manhã ali em frente ao SAMU, na Avenida Bernardo Saião. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da cidade de Imperatriz, inclusive hoje que vai ser inaugurado aí o hospital de campanha. Daqui a pouco a gente traz aqui no Bom Dia Maranhão detalhes dessa informação. 7 horas e 5 minutos, a gente segue com o Bom Dia e uma série de medidas vem sendo tomadas por parte do poder público para tentar diminuir a taxa de contágio da Covid. No transporte público, por exemplo, medidas também têm sido tomadas. Mas será que essas medidas estão surtindo efeito, de fato, o efeito desejado? Vamos acompanhar na reportagem de Arthur Oliveira. Ônibus lotados não são uma novidade para usuários do transporte urbano e semiurbano da Grande Ilha. É muito difícil, até porque na maioria dos dias a gente passa muito tempo na parada, é pouco transporte e quando vem já vem lotado. Não está adiantando nada, continua lotado. E a situação piora com o inimigo invisível que adora uma aglomeração para se espalhar pelo ar. Desde o início da pandemia, várias medidas, como desligar o ar-condicionado dos ônibus, foram tomadas para tentar conter a Covid. Apesar disso, usuários do transporte reclamam que a aglomeração, tão criticada por especialistas, continua acontecendo. Na semana passada também ia assim lotado para a cidade operária. Muito lotado, muito mesmo. Os órgãos que administram o transporte em São Luís e região metropolitana garantem que medidas estão sendo tomadas. Em São Luís, segundo o SMTT, a frota passou de 640 para 680 ônibus, transportando 276 mil pessoas por dia. Esse número é da última sexta-feira, quando entrou em vigor o decreto municipal estabelecendo medidas contra a Covid. Segundo a Prefeitura, representa uma queda de 32 mil passageiros em relação a dias normais. Pois é, a gente segue falando de transporte público aqui no Bom Dia Maranhão. O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, Daniel Carvalho, falou sobre o trabalho de fiscalização no transporte intermunicipal para garantir o cumprimento de medidas para conter aglomerações em paradas e também em coletivos. Após o efetivo aumento da frota do sistema semiurbano de transporte, que foi determinada pelo governador, como uma das medidas que visam o auxílio do combate e prevenção ao coronavírus, a MOB tem intensificado as fiscalizações, verificando se de fato nós estamos tendo ou não aglomeração. As determinações estão sendo atendidas e já está possibilitando uma maior tranquilidade da viagem desses passageiros que utilizam o sistema de transporte semiurbano. É um monitoramento diário, está sempre em avaliação, e, se necessário for, ampliaremos ainda mais a frota. Pois é, são muitos usuários de transporte público aqui na Grande Ilha, mais de 500 mil pessoas que utilizam o transporte público só aqui na capital São Luís. São muitos usuários e tem essa preocupação em relação à aglomeração, poder público trabalhando, tanto o governo do estado quanto a prefeitura de São Luís, para amenizar essa situação em meio a um surto aí enorme de pandemia, preocupação de muitas pessoas e com razão. 7 horas e 8 minutos, ainda falando sobre essa situação aí da pandemia, o governador Flávio Dino voltou a falar sobre a situação atual da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Ele apresentou novas ações para enfrentar a crise e descartou a possibilidade de falta de oxigênio que auxilia no tratamento de pacientes. Maranhão é um dos estados com maior aumento da curva de contágio. A alta internação na rede pública e privada na Grande Ilha e em Imperatriz. Na rede pública, acima de 90%. Nas demais áreas, a situação é mais tranquila em comparação às regiões metropolitana e Tocantina. Quase 500 leitos já foram inaugurados este ano, reforçando o combate à Covid. A vacinação avançou também no Maranhão. No dia 3 de março, apenas 47 municípios tinham cobertura vacinal de 60%. Esse número saltou para 192 cidades. Nós tivemos um avanço grande na aplicação de vacinas ou na atualização do sistema chamado SI-PNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Foram mais de 400 fiscalizações entre os dias 5 e 7 de março. Os bares foram os estabelecimentos mais fiscalizados. O governo tem trabalhado para amenizar os impactos negativos também na educação. Estão sendo disponibilizados canais de comunicação para que os alunos possam ter acesso às aulas.
No transporte público, foram realizadas 100 viagens a mais entre os dias 5 e 7 de março e 12 ônibus foram inseridos no sistema, segundo o governador, medidas para evitar aglomerações. Sobre as medidas restritivas, o governador ressaltou que o cenário é analisado diariamente e, pelo menos por enquanto, não há previsão de mudanças, pelo menos até o dia 14 deste mês. O governador tranquilizou também a população a respeito da possibilidade da falta de oxigênio em unidades hospitalares. Segundo Flávio Dino, não existe este panorama, apesar de ter alertado para o alto consumo por conta da Covid. O consumo de oxigênio no Maranhão triplicou na pandemia. Nós não temos nenhuma indicação, pelo contrário, monitoramos isto todos os dias com os principais fornecedores e todos têm nos tranquilizado quanto a este item. Faço questão, contudo, de lembrar que, no caso de Imperatriz, como coloquei nas minhas redes sociais, o volume de oxigênio que nós estamos consumindo na rede estadual é 3 vezes maior do que o normal, o triplo. Pois é, ainda durante a coletiva, o governador Flávio Dino admitiu que até agora as medidas restritivas anunciadas pelo governo do estado não surtiram o efeito desejado aí na diminuição de casos da doença e também de internações em hospitais, que é uma situação bastante delicada. Ele também disse que tem recusado pedido de transferência de pacientes de outros estados. O Maranhão apresentou de domingo para segunda a segunda maior alta de mortes entre os estados brasileiros. Queremos destacar, sublinhar, remarcar a imprescindibilidade de cumprimento estrito, rigoroso das diretrizes sanitárias, porque nós temos poucos dias em que mudamos o regime e, portanto, ainda não sentimos efeitos sobre a demanda hospitalar. Infelizmente, não podemos afirmar que o pior passou. Ao contrário, tenho acompanhado com os colegas governadores situações de absoluto colapso do sistema hospitalar no país. Este final de semana mesmo, nosso estado recebeu pedidos de destinação de leitos a outros estados. E, naturalmente, infelizmente, não pudemos atender. Isto mostra a dramaticidade do que se passa no Brasil nesse momento. Pois é, um cenário muito delicado em todos os estados brasileiros. Aqui no Maranhão não é diferente, todo o país passando por um pico de pandemia aí absurdo, um surto muito grande, muitas pessoas infectadas e, lamentavelmente, também muitas mortes. A taxa de ocupação de leitos aqui na Ilha de São Luís acima de 90%. Em Imperatriz também a situação bastante delicada, são as áreas aí mais complicadas dentro do estado do Maranhão. 7 horas e 13 minutos, agora a gente vai falar de números. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou os dados da pandemia, o último boletim epidemiológico atualizado aqui no estado do Maranhão a respeito desses casos aí do coronavírus. Número de casos confirmados, 223.822, são casos ainda crescentes, né? Infelizmente, o número de casos ativos, a gente já se aproxima de 11 mil. A gente lembra que a questão de 10 dias atrás não era nem de 9 mil, já chegamos aí a quase 11 mil casos ativos, crescendo aí absurdamente. Número de óbitos, 5.309, lamentavelmente, pessoas recuperadas, aí é um dado satisfatório, 207.575 recuperados. É uma notícia boa, né? Em meio a tanta notícia chata que nós damos em relação à pandemia. 24 horas, os últimos novos casos aqui mencionados pela Secretaria Estadual de Saúde, 108 na Ilha de São Luís, 78 em Imperatriz, 147 nas demais regiões. O vírus que ainda circula aqui no estado e em todo o país. É preciso, importante e imprescindível seguir as recomendações ainda. 7 horas e 14 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, levando muita informação para você que nos acompanha. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que espera ter neste mês de 25 até 28 milhões de doses entregues aos estados brasileiros para cumprir o Plano Nacional de Imunização, que é o PNI. Eduardo Bueno, que participa aqui conosco, que tem detalhes a respeito deste assunto, já está aqui conosco. Bueno, muito bom dia. Bueno, quanto mais vacinas chegarem, melhor para os estados. E é uma notícia sempre que a gente gosta de dar, porque é a única forma da gente poder aí sair dessa situação, isso em todo o país. Muito bom dia a você, Bueno. Disse tudo, Eduardo. Um ótimo dia para você,
bom dia para todo mundo. E o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez este anúncio durante uma reunião que foi realizada com a participação dele, de governadores, representantes da Fiocruz e também do Instituto Butantan. Nessa reunião, ele informou que ontem, na segunda-feira, o Ministério da Saúde recebeu 2,5 milhões de doses da vacina Coronavac, que é produzida em parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac. Ele já recebeu essas doses e nos próximos dias, hoje ou amanhã, mais tardar amanhã, deve já começar esta distribuição de doses. Na semana que vem tem um outro montante de doses, só que desta vez da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Lembrando que na semana passada chegou o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo ou ativado, chegou e aí então essas doses já podem ser produzidas aqui no Brasil, já começaram a ser produzidas e o Ministério da Saúde informa então que a partir da semana que vem essas doses nacionais já devem ser distribuídas aos municípios. Eduardo Pazuello também falou que aquele consórcio COVAX Facility, que reúne vários países do mundo para o desenvolvimento e a compra de vacinas, esse consórcio está negociando com um laboratório coreano, então, para a aquisição de vacinas. O COVAX Facility já começou a distribuir essas vacinas, começou pela África e o Brasil também está nessa fila. Ou seja, então, contabilizando tudo, dá essa quantia que o Eduardo acabou de falar para a gente. Então, tem as vacinas da Fiocruz, tem as vacinas do Instituto Butantan de São Paulo, tem essa da Coreia e também o Ministério da Saúde continua realizando negociações com a Pfizer e também com o laboratório russo para adquirir a Sputnik V. Então, são várias negociações em andamento pelo Ministério da Saúde para tentar, então, agilizar, e essa é uma cobrança dos governadores de estado, agilizar, então, o Plano Nacional de Imunização para que mais pessoas consigam, então, ser imunizadas em todo o país. Só lembrando, Eduardo, que aqui no Maranhão, desde a semana passada, está em vigor um decreto que determina que os municípios que não vacinarem pelo menos 60%, ou não utilizarem pelo menos 60% das doses recebidas, eles não receberão mais imunizantes. Então esse é um decreto estadual, o governo do estado vai reter essas doses da vacina para que então os municípios ou prestem contas das doses que já foram aplicadas ou apliquem de fato essas doses. Aqui na capital, Eduardo, ontem foi realizada uma reunião no Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON Maranhão, com hospitais particulares tanto da capital quanto de Imperatriz. O objetivo principal dessa reunião é que os administradores apresentem um plano, uma meta de abertura de leitos e disponibilização de vagas, já que a informação que a gente recebeu do Sindicato dos Hospitais é que existe uma fila de espera aqui na capital e também em Imperatriz, quando não há mais vagas de leitos de UTI. Então o objetivo principal do PROCON é cobrar agilidade e também um plano de metas para atender os consumidores. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Pois é, Bueno, a situação delicada tanto na rede pública quanto na rede privada, é necessário abrir mais leitos, mas vai chegar uma hora que não vai suportar se as pessoas não conseguirem aí se conter, seguir as recomendações, então é importante, é uma conscientização de todos, um trabalho de todos. Obrigado, Bueno, bom trabalho para você, daqui a pouco o Bueno volta com outras informações aqui no Bom Dia Maranhão, atualizando você que nos acompanha. 7 horas e 18 minutos, Bueno falou sobre essa questão de vacinação, a gente segue atualizando você que acompanha o Bom Dia Maranhão, a respeito da campanha de vacinação aqui no estado do Maranhão, também falando da questão da vacinação na capital São Luís, segundo dados aí da Secretaria Estadual de Saúde e também Secretaria de Saúde aqui de São Luís, já foram aplicadas 360.459 doses, isso em todo o Maranhão, entre primeira e segunda dose, claro, e também aqui na capital São Luís, 75.334. O Bueno falou sobre essa questão de vacinação, lembrando que os estados brasileiros, assim como o Maranhão, eles recebem e distribuem para os municípios que têm esse planejamento de vacinação e aquela pressão por parte do governo do estado que as pessoas têm que vacinar, né? Chegou a dose, os municípios têm que vacinar as pessoas, a população. Melhorou muito, né? Eram 47 após essa pressão por parte do governo de repassar apenas para quem tivesse ultrapassado os 60% de cobertura vacinal após chegarem as doses, já subiu para 192, segundo anunciou o governador Flávio Dino ontem em coletiva. Agora sim, um número satisfatório, expressivo e, claro, a gente torce que os municípios consigam vacinar a maior parcela da população, claro, assim que as doses possam chegar aos municípios. 7 horas e 19 minutos, a gente atualizou aqui os números da vacinação e olha, em Imperatriz, aí uma medida que vem sendo adotada por conta, né, para conter o avanço da pandemia, as igrejas católicas, elas suspenderam todas as missas presenciais na cidade.
Na semana passada, a Diocese já havia anunciado a suspensão de toda e qualquer reunião presencial de grupos, movimentos pastorais e novas comunidades. As missas com a presença dos fiéis da Diocese de Imperatriz estavam acontecendo obedecendo todos os protocolos de segurança. Mas a Diocese decidiu aumentar ainda mais todo esse cuidado. É a segunda vez que uma decisão conjunta do bispo e dos padres suspende na Diocese a presença dos fiéis durante a celebração das missas. Pelos próximos 15 dias, as igrejas ficarão assim, vazias. A nova decisão foi tomada no sábado durante a reunião pela internet do Conselho Diocesano de Pastoral. Funcionários de nossas igrejas, sacerdotes infectados nos últimos dias. E nós vemos o sofrimento de nossa gente. Por isso, nós tomamos a decisão. Nós vemos assim pessoas que não saem de casa e que pegam também o Covid. Imagine a gente indo para os ambientes onde nós não sabemos a quem nós vamos encontrar. Com esta decisão, a Diocese quer também sensibilizar outras igrejas e instituições para a necessidade de ações mais enérgicas em defesa da vida. Pois é, a gente segue falando com informações ao vivo de Imperatriz, agora com a participação de Geisel Nascimento. Você vê a situação delicada da Imperatriz, nem as missas, né? As pessoas se apegam tanto neste momento à religião, enfim, tanto ao catolicismo quanto às outras religiões. Momento muito delicado, as pessoas se apegam às orações, são importantes, mas infelizmente uma situação delicada por conta disso que foram suspensas as missas. Geisel, muito bom dia a você, destacando, claro, a abertura hoje do hospital de campanha para amenizar, pelo menos tentar amenizar essa situação que se instalou aí na cidade de Imperatriz por conta dessa elevação do número de casos da Covid. Muito bom dia a todos aí na TV Difusora Sul. Muito obrigado, bom dia para você também, Eduardo Ericeira, bom dia a todos. Realmente a gente começa com uma ótima notícia. Será entregue hoje, terça-feira, dia 9 de março, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o hospital de campanha aqui de Imperatriz, com um orçamento de 12,8 milhões de reais para a montagem. Serão 60 leitos no hospital, destes 10 disponibilizados para as unidades de terapia intensiva UTI. Além do aporte da montagem do hospital de campanha, a empresa Suzano doará insumos para o hospital de campanha, como máscaras, álcool em gel, aventais, toucas e outros detalhes importantes. Agora eu quero pedir para a minha produção, Eduardo, olha só essas imagens que pessoas mandaram para a nossa produção. Um caminhão, baú, entrou com tudo numa rua ali no bairro do Bacuri, levando a fiação de energia. A situação aconteceu ali na rua Ceará, com a rua Rio Grande do Norte. Foram mais de 12 horas sem energia no bairro. A empresa que fornece energia elétrica foi chamada ao local. E esse fato aconteceu ontem, por volta das 3 horas da tarde. E a gente encerra a nossa participação desejando um ótimo dia para todos acompanhando a nossa programação. Voltamos ao estúdio na capital com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Geisel. Grande abraço a você, a toda a equipe aí na TV Difusora Sul. Sorte, força, fé aí para o povo imperatrizense, para todos na região tocantina. Dias melhores para todos nós. 7 horas e 23 minutos. Está aí o Geisel trazendo as informações lá da cidade de Imperatriz e da região com a inauguração. Hoje destaque, claro, para a inauguração do hospital de campanha. 7 horas e 23 minutos. No próximo bloco, mais de 300 homens foram presos e quase 3 mil vítimas atendidas no Maranhão dentro de uma operação nacional de combate a crimes praticados contra mulheres. E mais, tem a participação, claro, de Silvio Alves comentando sobre segurança, sobre esse e outros assuntos, você já vai acompanhar no próximo bloco. Imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha, agora 7 horas e 24 minutos. Trânsito neste momento na Avenida Carlos Cunha. Bom dia, Maranhão. Volta já. 7 horas e 27 minutos, seguimos aqui com o Bom Dia Maranhão e mais de 300 homens foram presos e quase 3 mil vítimas atendidas desde o começo do ano, também da Operação Resguardo, que teve início em janeiro deste ano, em todo o Maranhão. Ações que contam com o apoio da tecnologia para chegar até os casos suspeitos de violência praticada contra mulheres. Na manhã do Dia Internacional da Mulher, o encerramento da maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil revela o quanto ainda é preciso lutar
para a garantia de direitos básicos como a vida. A Operação Resguardo, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi iniciada em janeiro. Nesse período, mais de 9.000 pessoas foram presas em todo o país, resultado da investigação de quase 47.000 denúncias. 56.414 medidas protetivas foram cumpridas, 168.866 vítimas atendidas e 1.226 armas de fogo apreendidas. No Maranhão, 371 homens foram presos e 47 armas de fogo foram apreendidas. Mais de 300 policiais participaram da operação nas 24 regionais do interior e também nos municípios aqui da Grande Ilha. Durante esse período, 2.850 vítimas foram assistidas. Cumprimos mandados de prisão, fizemos autuações em flagrante por crimes de lesões corporais, estupros de meninas, descumprimento de medidas protetivas de urgência. Nós também realizamos visitas e monitoramentos daquelas mulheres que também estavam sob medida protetiva de urgência, fizemos apreensões de armas, enfim, os nossos números foram bem interessantes. Aqui, a tecnologia tem ajudado os órgãos de defesa da mulher a combaterem a violência. O aplicativo Salve Maria Maranhão já foi baixado por 500 mulheres. Com apenas 2 toques no celular, é possível pedir socorro. A partir do momento que ela confirma que quer chamar a polícia consegue georreferenciar, consegue localizar onde a mulher fez aquele chamado e vai mandar uma viatura com prioridade para atendimento daquela situação. A polícia também incentiva que testemunhas de violência denunciem. Os relatos podem ser feitos de maneira anônima ou identificada. Que são os comuns, como o 190, que também é sempre uma grande referência. Nós temos também a delegacia online, onde a mulher que, dado esse período, ela não tem possibilidade de chegar ao sistema de segurança, mas ela pode registrar a sua ocorrência, basta que ela coloque em algum buscador delegacia online Maranhão, e ela vai localizar e poder registrar a sua ocorrência e também pedir medida protetiva de urgência através da delegacia online. Tem a possibilidade também dela ligar para o número 180, que é um número nacional. Aqui em São Luís, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas com plantão especializado. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente já, aqui em outras situações, há pouco tempo agora, no mês de fevereiro, a gente falou sobre aquela onda de assaltos, enfim, crimes que aconteceram lá no bairro do Araçagi. Um bandido foi preso e é incrível como cresceu a quantidade de ocorrências policiais criminosas, né, nessa área, né, Silvan? É verdade. Esse homem aí, que foi preso ontem, numa operação feita lá pelo pessoal do 2º Pelotão, da 2ª Companhia da Polícia Militar do Estado do Maranhão, ele seria autor de vários arrombamentos, inclusive empresas, né? Inclusive ele tinha arrombado lá uma marmoraria de lá, ele levou várias máquinas e equipamentos. Uma parte desses equipamentos foram encontrados em um terreno baldio e uma outra parte foi comprada por um indivíduo lá, proprietário do Sucatão Dois Irmãos. Também foi preso, né? Tinha máquina de solda, lixadeira, né? Furadeira, uma série de equipamentos aí. Sem contar com os outros arrombamentos anteriores. O receptador também foi preso, né? O proprietário lá do Sucatão Dois Irmãos. Os dois foram encaminhados lá para a delegacia lá do 21º, onde o delegado Walter Vanderlei fez a lavratura do auto de prisão em flagrante. Inclusive o delegado está pedindo às vítimas, não é? Pessoas que foram vítimas de arrombamento, que compareçam à delegacia, porque fazia tempo que a polícia estava tentando prender esse indivíduo aí. E aí para unir também dentro do inquérito policial, sim, né? Sim, Silvan, pode ficar mais tempo preso, né? Sim, sim. Quanto mais vítimas, acaba aumentando o inquérito, prestando informação dentro do inquérito policial. Silvan, um assalto que aconteceu nas proximidades do Socorrão, não é isso? É exato. A onda de assalto, como você falava, é uma questão preocupante. O número de assaltos cresceu bastante. Nem mesmo a moça que estava entregando panfletos na porta de uma farmácia, que fica ali nas proximidades ali do entorno do Socorrão, né? Ela lá entregando panfleto, o indivíduo vai se aproximar, ali ó, a moto está parada lá do outro lado, ele dá a pressão nela ali, mostra que ele suspende a camisa ali como se estivesse armado e pega o celular dela. Trabalhando, né, Silvan? Exatamente, trabalhando ali, as pessoas estão passando e nem percebendo, olha, encostou lá para pegar o celular, pegou agora o celular e está indo embora
lá. Algumas pessoas olham sem entender, né, Silva? Mas não se mete também, né? O guarda-chuva fica olhando, né? Mas vai fazer o quê, né? Numa situação como essa. Ele atravessou a pista lá, o parceiro dele estava lá do outro lado, fora do alcance das câmeras, e a polícia disponibilizou essas imagens aí para tentar identificar esse indivíduo aí, que acabou atacando, né? Roubando o aparelho de telefone celular dessa senhora aí. E o detalhe, né, Silvan, só para a gente encerrar, plena luz do dia, ali no grande movimentada, circulação de pessoas movimentadas, hoje em dia as pessoas assaltam qualquer lugar, qualquer horário, lá, entendeu? Perderam realmente a vergonha, a bandidagem, né, É verdade, isso é que é a grande realidade. Infelizmente. Silvan, obrigado pela sua participação, boa terça-feira para você, Silvan. Ok, boa terça-feira, bom dia a todos. Silvan Alves, que participa conosco aqui, falando sobre segurança. Agora 7h33. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês que nos acompanham aí pela TV Difusora e também pelas redes sociais. A gente segue com o Bom Dia Maranhão. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, lançou editais para o enfrentamento da Covid-19. Os investimentos em editais ofertados com este fim somam recursos de quase R$1.500.000. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da FAPEMA, André Santos, que participa aqui conosco. Aqui a participação via Zoom de forma remota. André, muito bom dia a você. Fala um pouquinho para a gente sobre o lançamento desse edital, como é que tem sido trabalhado e, claro, é um auxílio em época agora de pandemia, ainda seguindo com a ciência, claro que não pode parar em nenhum momento. Muito bom dia a você, André. Bom dia a todos, os ouvintes. Bom, na verdade, os editais foram lançados ano passado, né, estão em desenvolvimento das ações de combate à Covid, né? Temos 2 editais específicos, um com pessoas que trabalharam na frente de combate ao Covid, né? Então, foram alunos aí das universidades que trabalharam na área de medicina, de enfermagem, que atuaram como profissionais no combate à Covid. Está encerrando esse edital e nós vamos publicar um novo edital para novas pessoas que vão fazer essa mesma ação. Foi solicitado recentemente pela Secretaria de Saúde e aprovado pelo governador. Então, nós estamos elaborando este novo edital, que vai ser lançado nas próximas semanas. E um outro edital que também foi lançado é de pesquisas voltadas para a Covid, né? Então, foi em torno de R$1 milhão para os pesquisadores trabalharem em projetos para ações durante a pandemia e da pós-pandemia, né? Inclusive pesquisas com respiradores mecânicos. É importante, né, André? Claro que esses estudos precisam continuar agora no combate à pandemia, depois no pós-pandemia. Claro, a ciência de fundamental importância em qualquer momento. Mas explica pra gente, André, esses editais são pessoas que, como você disse, estão trabalhando na linha de frente. São pessoas que estão nas unidades hospitalares trabalhando e também desenvolvendo pesquisa. Quem são esses profissionais? Isso. São ao mesmo tempo profissionais que estão atuando na linha de combate, mas também realizam atividades de pesquisas supervisionadas por um orientador, certo? Então, são pessoas da área de enfermagem, de medicina, terapia ocupacional, tá? Então, são profissionais específicos dessa área específica de saúde. Então, há um seletivo, um edital feito pela FAPEMA, um seletivo em conjunto com a Secretaria de Saúde, que identifica, é feita análise de currículo, da atuação desse profissional, certo? E ele vai começar a atuar recebendo uma bolsa da FAPEMA. Então, ele, de certa forma, faz um trabalho duplo. Ele ajuda e também faz pesquisas que vão ser confeccionadas um relatório final sobre a atuação dele, né? E a ideia é que a gente apresente esses relatórios para a comunidade, para ter ciência daquilo que foi desenvolvido durante a pesquisa. Pois é, esses auxílios sendo dados em várias áreas, como na ciência não poderia ser diferente, tão importante também. Agora, André, esses projetos eles já foram elaborados, já começaram a ser elaborados desde o ano passado, isso já foi analisado, já começou a ser analisado pela FAPEMA, ou eles devem ser elaborados a partir de agora? Como é que está essa situação? Ao encerrar um ano de atuação, eles entregam o relatório e é enviado para o nosso sistema e analisado por nossa equipe. Então, ele ainda não foi enviado ainda. Só após o encerramento de um ano é que realmente é enviado para fazer essa análise. Inclusive, a gente vai encaminhar à própria Secretaria de Saúde, ao próprio governador, um resumo desse relatório, dessa análise. Tem algum direcionamento de material, André? Porque você falou, agora no período de pandemia e tem no período de pós-pandemia. O material ele não tem que ser diferente, claro. Agora é uma realidade, na pós-pandemia vai ser uma outra realidade. Vocês deram algum tipo de direcionamento para essas pessoas, pesquisadores? Na verdade, é uma observação todo o tempo, né? E contínua, né?
Então, ano passado nós tínhamos uma realidade, hoje nós temos uma outra realidade, uma nova cepa, inclusive, já estão sendo vacinadas a população, então há outras realidades que estão sendo estudadas. Então, a gente vai adaptando ao longo do que está sendo o status desta pandemia, né? As outras pesquisas que estão sendo financiadas para os pesquisadores, elas continuam. Então, 2 anos de pesquisa, então elas continuam. Provavelmente nós devemos lançar um outro edital esse ano ainda para outras pesquisas que vão ser de 2021 a 2023. Então, são realidades diferentes que são direcionadas de acordo com a nossa necessidade e a do próprio estado do país. André, só para a gente encerrar, a gente percebe, né, o quanto a ciência é importante aqui no Brasil, em todo o mundo, enfim. Agora ficou bem mais evidente durante a pandemia o quanto é importante a ciência, né, para cuidar das pessoas, enfim, a ciência para desenvolvimento mundial. Queria que você falasse sobre a importância de estimular não só essa pesquisa a respeito da pandemia, mas estimular a própria ciência, estimular os estudos, as pesquisas, o quanto é fundamental em qualquer momento, ainda mais agora no momento de pandemia. Com certeza, a ciência é importante, é fundamental. Eu posso dizer que é a pedra-chave da nossa sociedade. A evolução de nossa sociedade, ela passa pela evolução da ciência, da pesquisa básica e da pesquisa aplicada. E é importante, agências de fomento como a FAPEMA, e temos em todas as unidades da federação uma fundação de amparo à pesquisa, que fomenta desde o ensino médio até a pós-graduação. Esse é o nosso papel, junto com agências nacionais como o CNPq, a CAPES, a FINEP, é fomentar a pesquisa em todos os níveis, para que o jovem ele possa, desde a tenra-idade, ter o incentivo de fazer pesquisa, de ser instigado a pensar, a analisar, a escrever alguma coisa, fazer uma observação e produzir algo que seja palpável, ou um artigo, ou um produto, ou um novo medicamento, como é o caso que a gente está hoje evidenciando bastante com a vacinação. E é importante, né, André, como você falou, estimular, né? Desde o ensino médio, qualquer faixa etária, o aprendizado ele é eterno, né? O ensino é eterno, o conhecimento ele é eterno, importante em qualquer nível de escolaridade. Obrigado, André, pela sua participação. Obrigado pelo espaço. Bom dia. Bom dia. Conversamos aí com o André, que é presidente da FAPEMA. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e no próximo bloco tem os bastidores da política com o John Coutrin. Claro, vamos destacar a repercussão da anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro do STF, Edson Fachin. O Bom Dia Maranhão volta já já, agora 7h40. A gente segue para o intervalo com imagens ao vivo do bairro do São Francisco, bem ali uma das cabeceiras da ponte, né? Localizada ali no bairro do São Francisco, na subida ali para a Rua do Egito, cruzamento com a Avenida Beira Mar. 7h40, o Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 43 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e vamos falar da previsão do tempo. Falei agora há pouco que choveu durante toda a madrugada, né? Boa parte da madrugada aqui na Ilha de São Luís, mas a gente fala primeiro de Imperatriz, daqui a pouco a gente volta aqui para a capital. Imperatriz, para esta terça-feira, predomina tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Tempo ao vivo agora, imagens ao vivo. Tempo até que aberto, né, na cidade de Imperatriz, essa bela imagem lá da Beira Rio, algumas nuvens, mas não são nuvens carregadas, né, de chuva. O sol ainda inclusive brilhando ali na parte esquerda do seu televisor, tempo aberto, né? Tempo bonito, uma manhã bonita, né? Nesta terça-feira lá na cidade de Imperatriz com essa bela imagem. Previsão para hoje é de mínima de 23, máxima de 32 graus lá para a cidade de Imperatriz. Agora sim, vindo aqui para a capital maranhense, previsão para esta terça-feira, predomina tempo nublado e pancada esparsa de chuva durante a manhã e à tarde, pelo menos há previsão de chuva. Tempo aberto neste momento, né? Depois de uma madrugada toda de muita chuva aqui na Ilha de São Luís, pelo menos o tempo amanhece aberto nesta manhã de terça-feira, sem muitas nuvens, né? Uma manhã também aberta, assim como a Imperatriz aqui na capital maranhense. Previsão para hoje de mínima de 25, máxima de 31 graus aqui para a capital São Luís. Açailândia agora, falamos da previsão do tempo em Açailândia, sol e aumento de nuvens. Pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, pelo menos é o que indica a previsão para esta terça-feira lá na cidade de Açailândia. Que tempo aberto, né? Sol brilhando forte, manhã bonita também lá na cidade de Açailândia, tempo aberto, sol brilhando forte no céu de Açailândia, contemplando aí a população de Açailândia e toda a região. Tempo aberto neste momento lá na cidade de Açailândia, mínima de 25 lá na cidade de Açailândia, máxima de 32 graus. A gente segue falando do Bom Dia Maranhão, agora com informações ao vivo lá da cidade de Caxias. A gente conversa agora com a Raquel Souza, que está aqui
conosco, a Raquel que vai aparecer aqui para conversar conosco. A Raquel já está no ponto para conversar com a gente lá na cidade de Caxias, trazer as principais informações da cidade de Caxias e de toda a região. Você que acompanhou aqui a previsão do tempo aqui na capital São Luís e Imperatriz e a Açailândia. Agora sim, a Raquel está aqui conosco. Raquel, muito bom dia a você, bom dia a todos aí na TV Sinal Verde. Olá, bom dia a você, Eduardo, bom dia a todos que nos assistem. Agora sim, né? Bom, a gente destaca hoje sobre um homicídio ocorrido na manhã de ontem, durante um assalto a um comércio na Avenida Benjamin Constant, no bairro Nova Caxias. 2 homens apareceram no local e anunciaram o assalto. Ocasião em que o genro da proprietária, que mora ao lado do comércio, apareceu. Ele tinha ido verificar o que estava acontecendo e foi alvejado por vários tiros, né, a queima-roupa. E a vítima foi identificada como José Augusto dos Santos Araújo, de 30 anos de idade. Ele morreu no local. Os assaltantes fugiram e a polícia está investigando sobre o paradeiro dos bandidos. Inclusive, você tem essa prévia informação de que o adolescente que é suspeito de ter assassinado o pai, né, no fim de semana, no penúltimo fim de semana, possa ter participado desse assalto aí. Mas são apenas prévias informações e a gente vai estar acompanhando esse fato e trazer essas informações atualizadas para vocês. E como forma de seguir as medidas de prevenção de combate ao coronavírus, a Câmara Municipal de Caxias voltou ontem às suas atividades, né, ontem à noite, depois da suspensão dos trabalhos após cerca de 17 funcionários testarem positivo para a Covid-19. Então, só que de forma virtual. Então, os vereadores participam das sessões por meio de aplicativos que permitem a videoconferência. A população pode acompanhar as sessões por meio do site da Câmara e nas redes sociais do órgão, como o Facebook e o Instagram. Então, dessa forma, continuam sendo viabilizadas as discussões e votações de propostas. Voltamos com você, Eduardo. Pois é, Raquel, ações que vêm sendo tomadas em todo o estado, assim como em todo o país, para conter a pandemia. Raquel, que é uma das mulheres que abrilhantam aqui o Sistema Difusora. Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Raquel, parabéns a você e a todas as mulheres aí na TV Sinal Verde, tá ok? Grande abraço também a todos os caxienses que nos acompanham, também lá na cidade de Imperatriz. Foi o Geisel que participou conosco, mas tem, claro, tem muitas mulheres competentes, assim como a Raquel também na TV Difusora Sul e em todo o Sistema Difusora de Comunicação. Uma homenagem muito válida aí, muito justa a todas as mulheres que fazem esse brilhante jornalismo também no Sistema Difusora de Comunicação. 7h48, agora aqui no Bom Dia a gente fala de política. Já comigo, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre, acho que foi a notícia que mais repercutiu no cenário político local, nacional, enfim, até mundial, já que se trata de um ex-presidente da República, que foi a anulação das condenações pelo ministro do STF, Edson Fachin, envolvendo aí o ex-presidente Lula, não é isso? É isso, Eduardo. E isso teve, né, ampla repercussão também aqui no estado do Maranhão, né, sobretudo até pelo fato do governador Flávio Dino ser uma liderança nacional, né, e cotado como possibilidade de compor a chapa do Lula, né? E o Flávio Dino, o governador Flávio Dino, ele já tinha se posicionado em relação a isso, né, em relação à competência da Lava Jato em Curitiba, da Vara em Curitiba, né, da subseção do Paraná, para julgar os casos do Lula, já que tentaram atrelar, né, aquelas doações, propinas da OAS, aqueles apartamentos, triplexes do Guarujá, tentaram atrelar a Petrobras. Como o caso de Curitiba julga só a Petrobras, então acabou sendo discutida a competência da Vara de Curitiba para julgar os casos do Lula. E o governador Flávio Dino se pronunciou sobre isso, falando justamente sobre esse ponto, né, da competência ali da Lava Jato em Curitiba para analisar os casos do Lula. Vamos acompanhar. E há uma questão de competência territorial. Essa competência territorial só foi flexibilizada, ou seja, um caso supostamente relativo a um suposto apartamento que supostamente seria, isso está sendo do ex-presidente Lula, está no Paraná, porque teria conexão com a Petrobras e com a Lava Jato. Ora, na hora que você rompe esse liame, nem competência jurídica tem, nem para a Vara de Curitiba, nem para o TRF da Quarta. Então essa não é uma questão, como às vezes se diz, uma tecnicalidade, entre aspas. Não é uma filigrana, é uma questão essencial, porque é um elemento de validade do ato judicial. E por que isso? É importante explicar. Porque o juiz não pode escolher a causa que quer julgar. Assim como quem é julgado não pode escolher o seu juiz.
Isso é uma garantia constitucional chamada o princípio do juiz natural. Você não escolhe seus juízes e o juiz não escolhe você para te julgar. Exatamente porque o atributo da imparcialidade, da isenção, o máximo quanto possível, é protegido por essa garantia do juiz natural. A gente lembra que o governador Flávio Dino, inclusive, é ex-juiz, ele tem conhecimento das causas jurídicas, não é isso, John? Fala com propriedade. Agora, além do governador Flávio Dino, também outros políticos se manifestaram a respeito dessa decisão, não é isso, John? Exatamente, o senador Everton também, né? O senador Everton comentou, através das redes sociais também, o meu posicionamento, né, do governador Flávio Dino, também em relação a essa questão do julgamento, né, do Lula, a competência da Vara de Curitiba. Agora, quais serão aí, Eduardo, os desdobramentos? O que vem daqui pela frente? É importante dizer isso. Primeiro, os casos do Lula, não é que o Lula já foi inocentado das acusações em relação a ele, não é? É apenas uma questão de discussão de competência de julgamento dos casos do Lula. Ou seja, passa de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, para a Justiça Federal, né, do Distrito Federal. Então, vai começar, digamos assim, para explicar de forma mais simples, vai começar da estaca zero, recebimento de denúncia, se haverá a possibilidade de reaproveitamento, né, das provas, dos depoimentos já coletados ali pela Lava Jato em Curitiba, se começa mesmo do início. Né? Isso vai ser avaliado, né, João? As pessoas especulam muito, falam muita coisa que Exatamente. Não está correta também. Então, vai depender do juiz federal agora, lá de Brasília, Distrito Federal, se ele vai aproveitar algumas depoimentos, provas, ou se tomará, né, novos depoimentos, coletará novas provas. Isso demandará, de certa forma, bastante tempo. E alguns juristas, analistas, entendem que o caso do Lula pode até prescrever, ele já tem mais de 70 anos e reduz pela metade, que tem mais de 70 os anos de prescrição. Então, isso pode demandar muito tempo e o caso do Lula pode prescrever. A gente sabe como a justiça nesses casos. É claro que a defesa do Lula vai tentar procrastinar o máximo possível, com recursos. Então, começa a dar estaca zero lá no Distrito Federal. Outro detalhe, há algumas correntes que entendem que a decisão do Fachin, que era sempre pró-Lava Jato, né, foi de certa forma até para proteger o Moro e a Lava Jato. Porque tem uma discussão ainda relacionada, a defesa do Lula entrou numa discussão, a defesa dele pedindo a parcialidade, a anulação dos julgamentos do Moro, né, por conta daquelas mensagens vazadas. E aí pediram a parcialidade nele, parcialidade do Moro, né, que eles pediram não, que ele alegam que ele foi parcial aí nas suas decisões. E aí, se isso acontecesse, em breve seria colocado na segunda turma, no plenário do STF, se o juiz Moro fosse considerado parcial, poderia anular também, né, outras condenações da Lava Jato, já que os outros condenados também entrariam com a mesma justificativa, o Moro foi parcial. Então, de certa forma, isso, alguns analistas entendem que é para proteger, né, os outros processos da Lava Jato aí em relação ao Moro. O Moro, por enquanto o Moro, né, perde o objeto, os pedidos de parcialidade dele, mas há quem defenda, o próprio Gilmar Mendes, que isso seja colocado em análise ainda pelo STF, ou seja, que o Moro não saia dessa história totalmente limpo. Obrigado, John, pelos esclarecimentos importantes nesse momento. Obrigado. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã. Obrigado, John Coutrin. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora falando de futebol. Ontem, jogando no estádio Nhozinho Santos, IAP e São José não saíram do zero, jogando aí pelo Campeonato Maranhense. Os dois times até criaram boas oportunidades, mas não conseguiram concluir em gols. Com o empate, o São José conseguiu seu primeiro ponto na competição, mas segue na lanterna do Campeonato Maranhense. Já o IAP chegou aos 4 pontos. Hoje a rodada segue com mais uma partida entre Juventude Samas e Pinheiro. O jogo acontece às 3h30 da tarde. E como a gente já havia dito aqui com a Raquel, também falando aqui em outras situações, ontem foi dia 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher, uma data para celebrar conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. Mas também de lembrar de toda a dedicação delas pelo próximo, não é isso? Seja ele um amigo, parente ou até mesmo os animais. Essa é a Amanda, que luta para dar um lar a animais abandonados. São 14 mil só em São Luís. Um número grande, que não assusta quem já está nessa atividade desde os 16 anos.
vontade já era quando eu era bem mais nova. Eu sempre quis ser médica veterinária, né? E eu sempre reparei que aqui em São Luís tinha muitos casos de descarte de animais, por estarem feridos, ou até mesmo porque a pessoa vai embora e abandona na rua. Então eu sempre quis fazer algo para mudar essa situação. Usando as redes sociais, o projeto recebe denúncias de animais que precisam de ajuda. Por limitações financeiras, nem todos podem ser resgatados. Doações são feitas pela internet. Antes da pandemia, eventos até chegavam a ser organizados para levantar dinheiro, o que ficou impossível por conta das restrições que garantem o distanciamento social. Diariamente eu recebo mensagens, né, de pessoas querendo ajudar, sendo voluntário, indo para os resgates, pegando os animais. E aí também tem esse grupo de 40 a 50 pessoas que é só mesmo para ajudar em tudo que a gente for fazer. O começo foi solitário e hoje Amanda conta com 12 voluntários e donos de lares temporários que recebem os bichos enquanto eles não encontram quem os adote de forma definitiva. São 400 resgates em 5 anos de atividades. Mesmo fazendo isso tantas vezes, alguns casos ainda mexem com ela. A história da Luna, ela foi uma cachorrinha que ela foi atropelada lá pelo São Cristóvão, aquela região ali da cidade operária. E aí a pancada foi toda na cabeça, certo? Quando eu resgatei ela estava perdendo muito sangue. Estava em coma, completamente em coma, sem nenhuma reação nos olhos, assim, praticamente morta. Aí meia-noite ela veio pra cá. Todo mundo muito preocupado com ela, porque ela não estava se movendo, ela realmente estava em estado de vegetação. E aí logo depois de muito medicamento e muito tratamento, ela começou a comer o patê sozinha. A gente colocava o patê no potinho e ela comia. Tanta ajuda tem um preço. O projeto acumula dívidas de R$16 mil relacionadas aos tratamentos dos animais resgatados. Além das doações, ela conta com a confiança dos donos das clínicas. Quando a gente resgata em monte, né? A gente não resgata 1 por mês, 2 por mês. Só em janeiro eu resgatei 5, de uma vez só. E aí, cada caso é um caso. Alguns fazem cirurgias, outros só precisam de alguns medicamentos e soro. Então, assim, depende da gravidade que o animal se encontra. E normalmente a gente resgata animais que estão em estado muito grave. A nossa triagem é pegar principalmente os que realmente estão precisando mesmo. Apesar disso, o trabalho continua e não tem recompensa melhor que o carinho de quem foi resgatado. Pois é, carinho, respeito, amor, né? Nunca é tarde para ajudar, poder ser solidário a qualquer momento sempre é muito importante. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres. Todo dia é Dia da Mulher, mas comemorado aí simbolicamente, claro, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e muito justa essa homenagem, tá ok? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, a todos uma ótima terça-feira. O Bom Dia Maranhão estará de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Continue acompanhando a nossa programação, hora D daqui a pouquinho, meio-dia. Logo depois, 7h20 da noite, tem o Jornal da Difusora. Também mais informações no nosso portal ma10.com.br. A gente encerra esta edição com essa bela imagem dos principais cartões postais de São Luís, revitalizado agora recentemente, que é o Largo do Carmo. A todos, uma ótima terça-feira, consciência, saúde, grande abraço. A gente se vê. Tchau.